Então vamos retornar, pessoal. Vamos retornar naquilo que a gente estava falando. E aí a gente vai finalizar a parte de vídeo de aula hoje, né? Tive que ir ali dentro colocar uma blusa de frio, que estou sentindo frio pra caramba aqui, né? Mas, enfim, pessoal, eu estou gostando da participação de vocês aí, tá? Quando for necessário participar mesmo, desabilita o microfone aí, fala conosco, faz pergunta, participa da aula, tá? Isso é sempre muito bem-vindo para mim e até é bom que a gente tenha uma interação de vocês, né? Nesse ponto, tá? Até porque a gente, nesse período que fica meio distante, a gente acaba se sentindo isolado até aqui dando aula. A gente está dando aula, a aula é online, a gente não sabe, não vê rosto de vocês, não vê as reações de vocês, o que vocês estão pensando, nem como estão assimilando o conteúdo, tá? Então, sempre que puderem e quiserem, intervenham mesmo aqui na nossa aula, tá? E pode intervir até por descontração. O Tobias acabou de entrar aí, ele interviu por descontração aqui, e é sempre excelente a gente ter visto isso. E também a Yara e o Tobias, num certo momento também, fizeram 2 questionamentos aqui no vídeo anterior, né? Só que aí a gente terminou desculpe, a gente terminou o vídeo anterior e eu estava finalizando ali a audiência de instrução e julgamento, né? O momento que se faz remissivas, né? O momento em que se faz as alegações finais, se é remissíveis, se são orais, né? E isso é uma questão mesmo de interesse prático. Para a gente finalizar o conteúdo daquela audiência que a gente analisou, né, aquele dia, depois de ter feito a parte de produção de provas, vou só aqui compartilhar a tela e fixar outros 2 pontos que a gente estava falando, né? Depois disso aqui, ó, de feitas as oitivas de testemunha, né? Vamos pôr aqui 4º passo, né? O juiz pode conclamar as partes novamente para a possibilidade de acordo. Isso aconteceu, né, naquela audiência, né? 5. Abrirá vistas para alegações finais orais e reduzirá a termo para a ata os principais pontos, ok? 6. Marcará dia para julgar, ou seja, para publicar a sentença. Isso é interessante na Justiça do Trabalho, tá? Só que aí eu vou fazer um comentário, tá? Vou mandar esses 6 passos aí para vocês na hora que eu mandar os vídeos, né? A gravação dos vídeos. Mas vamos lá. Então, pensem só, né? Ali a questão do que a gente estava falando aqui, que vai marcar o dia para julgamento, mas eu queria fazer um comentário. Esse comentário é prático, pessoal. Como o nosso objetivo é a aula prática, eu vou fazer um comentário de cunho prático. O que significa isso? Como que a gente vai pensar? Todo juiz marca dia para julgamento? Não. Apesar de CLT falar que ele vai marcar dia para julgamento, certo? Não é todo juiz que faz isso, não, tá? Maior parte das vezes eu vejo o juiz fazendo, na prática, dizendo que vai publicar em cartório, né? Publicar a sentença, né? O qual ele vai dar a sentença com seus fundamentos, vai publicar e vai entregar ali a sentença, e essa sentença vai ser publicada. A diferença prática é o seguinte: se o juiz marcar dia para julgamento, mesmo que as partes não compareçam no dia do julgamento,
certo? O prazo para eventual recurso ordinário depois vai começar a contar daquela data em que ele marcou o julgamento, tá? Certo? Mesmo que publique depois. Então tem que prestar muita atenção por que desse marcar dia para julgamento, né? Por qual motivo ele faz isso? É justamente isso daí que você tem que pensar. Se ele marca o dia, julgou, independentemente das partes tiverem comparecido ou não, vai começar a contar prazo para recurso, tá? E aí, pessoal, imagina outra situação. Se ele não marca dia, ele vai publicar e aí a contestação, desculpa, o recurso ordinário só vai ter o prazo iniciado a partir da publicação da sentença em cartório, claro. E em cartório que fala, né? Isso é meio antigo, né? Mas não é publicação em cartório, é publicação no Diário de Justiça, da Justiça do Trabalho, né? No Diário da Justiça, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, é isso que se chama. E a partir daquele momento flui o prazo, flui o prazo para recurso ordinário, tá? Agora, o juiz fez tudo isso, né? Todas as provas. Existem algumas coisas que a gente vai anotar aqui da questão da sentença, tá? Algumas questões que a gente vai falar sobre estrutura da sentença, porque para vocês é interessante ouvirem falar sobre isso, né? Eu vou abrir um texto aqui, vocês ainda não estão vendo, mas já que eu compartilho com vocês, a sentença, pessoal, nós vamos fazer algumas observações. Eu mandei para vocês um pequeno texto sobre essa estrutura da sentença. Vocês podem imprimir, podem ler em casa quando quiser, né? Certo? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês a CLT. Porque a CLT é o que vai nos ajudar, né? Nesse ponto. É a CLT que vai falar aquilo que nos interessa. Olha só. CLT. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar de saber? Primeiro, vamos ter aí, anota aí no caderno, para a sentença, você tem que, questões de decisões judiciais, você tem que ir a partir aqui do artigo 831 e seguintes, né? E seguintes. Então, o 831 fala, a decisão será preferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação, né? E é justamente aquilo que eu falei anteriormente, né? O juiz faz uma proposta final de conciliação mesmo, né? Ele vai fazer. E essa proposta final de conciliação, ela irá levar em consideração tudo que foi produzido de prova ali na audiência, né? Tudo que foi produzido, né? Só que se houver a conciliação, né? Se houver a conciliação, aí vai ser reduzido a termo toda a situação de conciliação ali, toda a situação conciliatória, né? Então, pessoal, outro ponto interessante aqui é o que diz o artigo 832. Quando a gente passa a ver o 832, vai falar de estrutura. Então, o juiz, para fazer a sentença, ele não faz a sentença só porque ele simplesmente sabe como é que faz, porque ele já tem prática, não, né? A lei ensina ele os pontos, né? Então, a partir daqui, né, a gente vai falar de estrutura, né? A partir daqui, estrutura, né, da sentença. Coloquialmente, se vocês analisarem aí, é,
O título, assim como o artigo 831, estão falando de decisão o tempo inteiro. Mas aqui é uma questão meramente, vamos dizer assim, até de certo ponto um pouco burocrática, né? Mas por que que eu falo isso, né? Que, na realidade, o que ele quis dizer aqui foi sentença, né? Então, olha lá, ó, da decisão, e aqui você poderia falar sentença, né? Deverá constar nome das partes, resumo do pedido e da defesa, ok? A apreciação de provas, certo? Das provas, fundamentos da decisão e a respectiva conclusão, tá? Isso aqui eu vou resumir para vocês. O que que tem que ter numa sentença, então? Né? Quando a gente fala de nome das partes, é o seguinte, é aquilo que as partes, quem é reclamante, quem é reclamado, tá ok? Então, fulano de tal propõe reclamação trabalhista contra ciclano de tal, ok? Aí, resumo do pedido da defesa, do pedido inicial e da defesa. Interessante que o juiz fala, fulano apresentou petição inicial onde disse isso, né? Ciclano se defendeu onde disse isso, e faz um relatório. Então, toda essa parte, desde aqui do resumo, até a apreciação das provas, quer dizer relatório, tem que fazer um relatório do processo. Então, elemento, nome, relatório, aí vem fundamentos da decisão, né? No que ele fundamenta a decisão e a conclusão, aquilo que ele está dando, né? De fato, né? Aquilo que ele está dando, de fato. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos anotar algumas questões aqui. A sentença é proferida. Vou fazer um parágrafo aqui que fica melhor. A sentença será proferida após a última tentativa de conciliação, sendo que esta ocorre depois da instrução do processo, né? Que a instrução do processo é a oitiva de uma parte e de outra, né? A estrutura desta, por sua vez, necessitará, aliás, por sua vez, será formada por nome das partes, né? Resumo do pedido inicial e da contestação, análise das provas, fundamentos e conclusão, tá? Mesmo diante do texto do artigo 832 da CLT, a conclusão, aliás, a interpretação não foge à regra geral de que, integram as sentenças, o relatório, os fundamentos, estou pondo maiúsculo aqui para chamar a atenção só, tá? E o dispositivo, tá? O relatório é o nome das partes, resumo de pedidos, tá? E análise de prova, ok? Fundamentos. Vamos dizer assim, por que que o juiz entende assim? Ele vai motivar o seu pedido, tá? Ou, desculpa, a sua decisão. E dispositivo é a conclusão, né? Dispositivo é a conclusão. Então, é a mesma regra do CPC, mas de forma com a paráfrase diferente, né? Com a paráfrase daquilo que está lá no CPC, certo? Não foge muito aquela regra,
Ok? Vou recompartilhar aqui para a gente só ver algumas questões interessantes da estrutura, né? Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições de seu cumprimento, né? E aí tem que determinar o prazo. Questão importantíssima que tem que ter na sentença, que se não tiver, não vai adiantar, vai caber embaixo de declaração, né? Vai caber embaixo de declaração. É isso aqui, ó. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida, tá? E eu vou falar não só as custas, tá? Não só as custas, como também os honorários dos advogados. Do advogado, que deve ser pago, né, pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, tá? Ok? Então, pessoal, interessante. Aí, olha o que diz o parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso, né? E aí é uma questão interessante, porque a decisão, a sentença, vai colocar, olha, isso aqui é matéria de natureza salarial, isso aqui é matéria de natureza indenizatória, isso aqui é matéria de natureza previdenciária, tá? Você tem que lembrar isso, porque... Por quê? Porque isso vai influenciar no recolhimento de custas, nos honorários, em questões assim, né? Também na fiscalização tributária, né? Em algumas parcelas, em algumas questões, costuma-se envolver recolhimento tributário, recolhimento previdenciário e também recolhimento fundiário, tá? O recolhimento fundiário é o recolhimento do FGTS, certo? Que a gente tem lá, que incide sobre as parcelas remuneratórias do trabalhador, certo? Então, nesse caso aí, também tem que constar da sentença. A sentença tem que falar sobre isso, ok? Então, isso é uma questão de resumo. Agora vamos voltar lá de novo, lá na CLT, ok? Eu vou fazer aqui um adendo. No parágrafo 1º, A fala assim, ó, para fins do parágrafo 3º deste artigo, salvo as hipóteses de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior, 1 a um salário mínimo, né? 2, a diferença entre a remuneração reconhecida como a devida na decisão cognitiva ou homologatória e efetivamente paga pelo empregador, tá? Isso aqui é questão técnica, certo? Eu tenho que separando isso, existem limites de incidência de base de cálculo de incidência sobre as parcelas de natureza remuneratória. Tem sempre que o juiz tem que atentar-se a isso, tá? E aí, vou só verificar mais uma questão aqui. Não está aqui. Se não me engano, é 852A. Só um minutinho. E aí eu vou só fazer um pequeno adendo aqui. Pessoal, relatório sempre será necessário numa sentença? Em qualquer sentença há necessidade de relatório? O que vocês acham? Quem quiser pode falar aqui no chat, pode abrir aqui o microfone e falar por que acha que sim, por que acha que não. Certo? Se não quiser falar, vai ficar em silêncio, né? Eu acho que não. Já vi sentença que não tinha relatório. Onde que você viu? Eu vi na segunda vara civil. Que já foi para fundamentação ou decisão, alguma coisa. Eu só não lembro o caso específico do que era a ação, sabe? Do que era
o assunto, ou a natureza, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí você viu sentença sem o relatório. Se eu não estou enganada, a não ser que era muito curto, eu não percebi, eu não sei se não estava em caixa alta, mas eu tenho memória de ter visto. Tranquilo, isso aí, Yara. Diogo, quer falar? Você abriu o microfone aqui? Eu acho que depende do rito, né? O sumaríssimo, eu acho que não precisa. Isso aí, Diogo. Vamos lá, Yara e Diogo. A Yara fez uma colocação, vamos assim, que a gente chama de conhecimento, né, por análise. Ela fez um conhecimento, ela fez uma análise, né, ela verificou, observou, né, e o Diogo falou de uma forma mais técnica, né. Então, pessoal, veja só, O juizado também é dispensado o relatório, né, professor? Oi? Nos juizados é dispensado o relatório, né? No juizado especial. Aí é no juizado especial, nesse caso. E na 9.099, né? Isso, no juizado especial civil e criminal. Tá? E lá na Justiça do Trabalho agora. Tá? Vamos lá ver o fundamento, tá? Vou compartilhar aqui para vocês a tela novamente. Né? Aqui onde eu coloquei para vocês. Vamos lá no 852i da CLT, tá? Aqui fala uma coisa interessante, já que eu vou te mostrar a interpretação lá. A sentença mencionará os elementos de convicção, com o resumo dos fatos relevantes, apenas fatos relevantes, ocorridos em audiência, dispensado o relatório, tá? Dispensado o relatório. Então, anota lá, artigo 852-I, tá? Nesse caso aí, é dispensado o relatório, tá? Mas não é em tudo quanto é tipo de ação, não, tá? Só em algumas. E aí nós vamos lá para a resposta técnica. A resposta técnica, que foi a que o Diogo falou. No procedimento sumaríssimo, na CLT, tá aqui, ó, não há necessidade de relatório na sentença, tá? Não há necessidade de relatório da sentença. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, uma pequena resenha para mim, tá? Uma pequena resenha, certo? Isso que eu estou pedindo para vocês aqui, pessoal, não vale nota, não. É quem quiser fazer, obviamente, tá? Quem quiser fazer. Faz para mim lá. Eu estou abrindo aqui uma atividade sem nota, né? Pergunta, né? Eu ponho pergunta, mas nem sempre é uma pergunta. Eu vou postar agora lá. Discorra sobre a obrigatoriedade ou não do relatório na sentença das varas, ou melhor, né, na Justiça do Trabalho. Ok? Vai lá pra gente lá, vamos. Vocês colocam lá, não precisa responder, não precisa ser em hoje. Põe do jeito que vocês. Só responde isso aí, faz. Discorre lá, no máximo 10 linhas, tá bom? Ok? Acabei de postar. Tá lá uma pergunta da aula de hoje, vocês estão vendo aí. Faz isso para mim, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, no procedimento sumaríssimo, não precisa relatório. Por que eu tô falando para vocês discorrerem sobre isso, tá? Lá na questão, e aqui era para eu ter feito colocado aberto aqui, o Google. Vou abrir o Google e nós vamos colocar aqui, ó, nulidade de sentença trabalhista por ausência de relatório. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ó. Ausência de relatório na sentença. Então, vou abrir aqui, vamos ver se aparece alguma coisa interessante. Ó,
Nesse aqui não. Nesse aqui só está falando de justiça do trabalho. Vou voltar aqui. De justiça, aliás, comum. Aqui. Esse aqui está pondo uma questão do TRT. Vamos ver aqui. Nulidade de sentença por ausência de relatório. Ih, meu amigo, ó. O Jus Brasil acabou de cair. Não, voltou. Olha lá. Ó. Nulidade de sentença por ausência de relatório. Né? Engraçado aí que o Jus está querendo dizer que quer me conhecer, mas já me conhece já. Nulidade de sentença por ausência de relatório, preenchimento de pressupostos íncitos no artigo tal do CPC, ausência de requisito, ausência de prejuízo, né? Olha como que decidiu lá, como que decidiu o TRT 12ª região. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 489 CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Desse modo, mesmo que o relatório seja sucinto, se os fundamentos da sentença contêm os fatos que embasam o pedido e os argumentos da defesa, não há que se falar em nulidade de sentença, porquanto preenchidos os pressupostos elencados no artigo 489 do CPC, mormente quando não resultar em prejuízo à parte, pois o processo de trabalho, de acordo com o artigo 794 CLT, só haverá uma nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Olha que interessante, hein? De 2015, né, esse processo, foi no TRT da 12ª região, e o TRT da 12ª região entende, olha, se não tiver prejuízo, certo? Não há qualquer problema. Deixa eu só voltar aqui no texto do 832. Certo? Ou seja, falando assim, se não tiver prejuízo às partes, não tem problema. Só que, veja só, aqui o que se trata? Não de uma nulidade, pessoal. Não se trata de uma nulidade, vamos dizer assim, propriamente dita pela ausência de relatório. Porque aqui está falando assim, que apesar de não ter o relatório, a sentença nos seus fundamentos falou do resumo dos pedidos da inicial, da contestação, e falou também nos fundamentos sobre os argumentos elencados. Ok? Então, essa é a questão relativa que envolve nulidade de sentença por ausência de requisito essencial. Agora vamos lá, aqui, no TRT4. Essa daqui, vamos ver o que nos diz aqui. Vamos ver se vai abrir aqui. Qualquer pesquisa de jurisprudência, pessoal, você pode fazer no próprio Google, né? Interessante. Apareceu um rapaz aqui, eu pensei até que era o Marcos Vinícius. Olha lá, Aqui está mostrando para a gente também, num processo de 2014, né, como que foi tratada uma sentença, nulidade, ausência de dispositivo, sentença inexistência. Olha só, a pior, né, a ausência de dispositivo é erro crasso, né, o juiz não dá o seu comando, olha lá. Quando caso em que a sentença não entendeu ao disposto nos artigos 832 da CLT, que a gente estudou aqui, e 458 CPC. Claro que o 458 é utilizado por forma subsidiária. A disposição formal do dispositivo ao final de sentença, requisito essencial da decisão, além de representar respeito à forma e tornar existente o ato, faz surtir os efeitos da coisa julgada material, consoante o artigo 467 do CPC, na época 467, né? Hoje não é 467 mais. Assim, imperioso que o dispositivo
da sentença contenha referência expressa às matérias a que foi condenada a parte, devendo, por conseguinte, ser declarada inexistente a decisão que não contém comando de dispositivo acerca das matérias objeto da condenação, tal como ocorre no caso. Olha só, o desembargador aqui, o tribunal, ainda desceu a ripa, vamos dizer assim, no juiz, né? Falou assim, olha, por quê? Principalmente porque cassou aquilo que tinha sido decidido, declarando inexistente a sentença. Ou seja, está mandando para o juiz de novo. Ele vai mandar para o juiz de novo, para o juiz fazer a sentença correta e com dispositivo. Né? Isso é uma das questões interessantes que a gente tem, certo? Para finalizar aqui a matéria de sentença, né? Vou logo falar para vocês aqui. A ausência de requisito da sentença pode, sim, gerar nulidade. Tá? A ausência do requisito de sentença pode, sim, gerar nulidade. Ok? Então, não adianta falar não gera nulidade. Pode gerar nulidade, sim. Tá? Em que pese a disposição do artigo 749, né, do CLT, que fala lá que tem que se provar o prejuízo. Tem algumas questões que o prejuízo é presumido. Tá? Ok? Mas não se esqueça que a sentença tem que ter todos os fundamentos. Então, é comum também ver alguns julgados, né? Onde fala assim, olha, a ausência de relatório, eu já vi julgado dizer assim, a ausência de relatório, certo? Quando essencial, aliás, essencial não, quando requisito legal, quando for um requisito legal, a existência do relatório naquele procedimento pode gerar nulidade. Salvo engano, o texto que eu passei para vocês tem uma jurisprudência sobre isso. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Vamos lá, eu acho que tem um julgado sobre isso. Acho que vocês estão vendo aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Nulidade de sentença, ausência de requisito essencial do dispositivo, inocorrência, hipótese em que não se cogita da nulidade de sentença por ausência de requisito essencial do dispositivo. Com efeito, ainda que o deciso encontre-se fragmentado na fundamentação, a discriminação da carta de cada comando declaratório ou condenatório nos tópicos analisados, não haverá prejuízo às partes ou dificuldades para a liquidação de sentença. Nem era isso aqui, não. Agora eu me perdi aqui, mas tem um julgado. Eu tinha visto ele mais cedo aqui, pessoal. Devia ter separado para vocês. Né? Mas, enfim, de qualquer forma, pessoal, vocês podem fazer pesquisa sobre isso, né? Sempre que for... Deixa eu ver aqui, não, aqui não. Sempre que for requisito essencial, né? Daquele tipo de procedimento tem que haver o relatório, tem que ver todos os elementos da sentença, tá? Pessoal, seguinte, vou finalizar aqui a aula, né? Nós não vamos voltar a ter vídeo hoje, né? A aula ao vivo, eu vou postar no YouTube, certo? Vou postar no YouTube e eu vou falar para vocês o que é o trabalho que é para vocês entregarem daqui 15 dias, tá? Fazer uma sentença da inicial e da contestação que vocês fizeram e apresentaram para mim, tá? Gente, quem não fez a inicial e a contestação, perdão, a inicial foi feita por mim e eu mandei para vocês, depois vocês contestaram. Agora vocês vão fazer a sentença sobre essa inicial e sobre a contestação, tá? Pode imaginar o processo como vocês quiserem, mas a gente vai fazer apenas um treino e eu vou avaliar, tá? Para vocês a gente vai entregar daqui 15 dias. Perdão, eu vou estender para depois, para a semana depois das nossas provas, tá? Para vocês entregarem isso para mim. Beleza? E daqui a pouco eu já vou escrever isso lá no Google Classroom, é para entregar por lá. Outro recado interessante. Tem gente que está me mandando, tá? O pessoal está me mandando no meu e-mail os trabalhos, tá? Pessoal, eu não vou conseguir ficar recebendo por e-mail, beleza? Então, Tobias perguntando para que prova, né? Prova é só para a gente... É uma provinha à toa, pode ficar tranquilo, viu, Tobias?
Pessoal, tem gente que me mandou por e-mail. Eu conferi que chegou para mim, mas eu vou pedir quem mandou por e-mail o trabalho para que poste lá no Google Classroom, mesmo que de forma atrasada. Eu vou considerar como entregue no prazo, tá? Ok? Então, quem me mandou qualquer trabalho no e-mail, certo? Transfira lá para o Google Classroom, tá? Eu vou receber, mesmo que apareça lá como entregue, com atraso, tá? Vai estar justificado lá. E eu estou fazendo uma modificação nisso e eu peço a compreensão de vocês e o perdão por não ter conversado com vocês sobre isso antes, tá? Certo? Então, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês.